Sejam bem-vindos. A esmagadora maioria dos viajantes viaja para ver o melhor do mundo. O viajante desta semana, mais ou menos. É médico de emergência e nos últimos anos tem socorrido seres humanos em muitos locais do mundo. Indonésia, Timor-Leste, Camboja, Ucrânia, Honduras, Congo, Sudão, Palestina, Irão, Iraque, Líbano, Afeganistão, Bangladesh, Iémen, todo um continente. E hoje aqui está. Nelson Olim, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, muito bom dia. Nelson, como é que começou o teu percurso como médico de emergência? Isto foi foram pequenos acasos do destino que me foram empurrando para esta coisa. Eu, obviamente, durante a faculdade era uma coisa que eu já gostava, depois fui para a cirurgia geral e comecei a trabalhar... Gostavas? Interessavas-te? Interessava. Que ainda não tinhas metido a mão na massa, não é? Digamos assim. Ainda não tinha. Mas fui metendo a mão na massa durante o internato, enquanto aprendi a ser cirurgião, e aí claramente percebi que a parte da cirurgia de emergência era uma coisa que me dava mais gozo do ponto de vista profissional do que o resto. Comecei a trabalhar no INEM mais ou menos na mesma altura. E depois, pronto, foram 10 anos de INEM, foram 6 anos de especialidade. E quando terminei a especialidade, claramente percebi que queria estar ligado à cirurgia de urgência. É uma coisa que em Portugal não existe não existe enquanto especialidade. E um dia tenho uma amiga enfermeira que me desafiou: epá, tu gostas tanto disso, porque é que não vais trabalhar com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha? Pois. E eu, na altura, não sabia muito sobre eles. Que idade é que tinhas nessa altura? Tinha 34. E pronto. E portanto, já não era só uma aventura. Não. Com 34 anos, sim, uma pessoa já está mais ou menos lançada na vida, não é? E eu achei que aquilo fazia todo o sentido. Fui-me informar, percebi que o comitê só trabalhava em zonas de guerra. É este o mandato, aliás, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Na altura, os Médicos Sem Fronteiras, que hoje em dia toda a gente já ouviu falar, Médicos Sem Fronteiras, etc., estavam muito mais limitados a situações de emergências humanitárias, mas que não tivessem ligado a conflito. O Comitê praticamente tinha um monopólio de tudo o que era intervenção em área de conflito. E eu, pronto, escrevi para eles. Era preciso fazer um curso de cirurgia de guerra. É um tipo de cirurgia ligeiramente diferente. Eu não tinha essa competência. Eles aceitaram-me. As vagas tinham acabado, na altura em que eu contactei, as vagas já tinham acabado. Era só para o ano que vem. Tive que esperar um ano. E ao fim do ano fui e pronto. E assim arrancámos. E foste para onde? Colocaram-me em Geneve. Mas em Geneve não há conflitos. Exatamente. É provavelmente a cidade mais segura do mundo. Porquê? Porque eles aceitaram-me como, no fundo, adjunto do cirurgião-chefe da Cruz Vermelha. Na altura, eu achei que aquilo era quase impossível, porque eu sempre tinha dito que isso era um lugar para dinossauros, era preciso 100 anos de experiência para estar naquele lugar. Eles acharam que eu já tinha bastante experiência e que conseguia ocupar o lugar. Boa. Fiquei baseado em Geneve e 50% do meu tempo passava no terreno. Portanto, no terreno, e começaste por onde? Terreno, comecei no Sudão do Sul. Uma aventura no meio do mato, literalmente acampados no meio do mato, a 200 quilómetros da civilização mais próxima, a trabalhar com tribos locais que estavam em conflito entre elas, acampados, literalmente acampados, e foi uma aventura. Isto foram os meus primeiros 2 meses de missão. E como é que se trabalha nessas circunstâncias? Bem, nós temos por exemplo, eletricidade não deve haver. Temos geradores. Okay. Nós temos coisas esterilização, material. Material temos, temos esterilizadores básicos, autoclaves, que colocamos na fogueira e aquilo vai esterilizando. Portanto, e temos o equipamento básico, quer dizer, não dá para grandes aventuras, mas o tipo de cirurgia que nós fazemos ali, quer dizer, nós não andamos a fazer cirurgia, não andamos a ressecar tumores nem nada do género, não é? Aquilo é cirurgia de agudos, é gente que foi baleada, basicamente, ou catanada, porque ali havia as duas opções. E é cirurgia... Por um lado, lembras-te da tua primeira cirurgia aí no Sudão do Sul? A minha primeira no Sudão foi um tiro na perna. foi um tiro na perna e que eu cruzei-me, quer dizer, assim que comecei a cirurgia encontrei a bala logo ali alojada no osso. O osso estava todo estilhaçado. E foi engraçado,
foi provavelmente das poucas vezes que eu encontrei uma bala. Ao contrário daquilo que se fala nos filmes. Sim, se vê nos filmes, não é? Está lá a bala lá dentro. Não é? Aliás, até o próprio super-herói que tira a sua própria bala. Isso é treta, não é? Isso é completamente treta. E aliás, nem a gente as encontra assim. Mas porquê? Porque elas saem ou porque quando entram no corpo humano... Sim, porque é assim, quando atravessam os membros, das duas uma, se baterem num osso, muitas vezes ficam logo por ali, porque perdem muita energia quando batem no osso e ficam logo ali. Se passar numa zona de tecidos moles, onde não há osso, ela provavelmente entra de um lado e sai do outro. Quando entra numa cavidade, como por exemplo no tórax ou no abdômen, elas perdem-se lá dentro, muitas vezes. Portanto, podem entrar ou sair, mas às vezes perdem-se. Portanto, a bala... o trajeto depois de entrar é completamente aleatório, não sabe. E, portanto, muitas vezes não as encontramos. Isto não... mas, portanto, essa no Sudão, sim, foi a primeira. Foi uma aventura, porque aquilo era literalmente no meio do mato, longe de tudo, longe de todos, sozinho do ponto de vista técnico, não havia mais nenhum cirurgião. E, portanto, eu acho que esse foi o primeiro grande desafio. É o ter que tomar a decisão sozinho. E como é que comunicavas? Como é que um médico comunica com pessoas de países tão, enfim... Sim, nós tínhamos... Tão exóticos quanto o Sudão. Sim, portanto, eu tinha uma enfermeira... portanto, nós éramos uma equipa de 4, era uma anestesista que era italiana, era uma enfermeira do Canadá e a outra enfermeira era do Quénia e falava Swahili. E o Swahili naquela zona era mais ou menos uma língua que os locais percebiam e falavam. Portanto, estamos numa zona onde havia uma série de tribos no Sudão, que eram os Dinka, os Nuer e os Murley. Quase todos eles falavam Swahili. Portanto, ela fazia, no fundo, de intérprete e íamos comunicando. Pronto. Muito bem. Houve, assim, algum momento de incomunicabilidade? Não. Entre ti... Não, regra geral, não, ali naquela zona não. Aliás, aquela zona, eles praticamente nem andavam armados ali, portanto, aquilo era um sítio onde o World Food Program, portanto, o WFP, tinha montado um centro de distribuição de comida, e o que acontecia é que havia uma série de populações que em fuga das zonas de conflito, foram parar àquela zona, e, portanto, nós... prestávamos cuidado à população que ali estava, mais aos feridos que iam chegando, mas na verdade não era uma zona de conflito ativo, quer dizer, era a zona para onde as pessoas estavam a fugir. Muito bem, portanto 2 meses no Sudão. 2 meses no Sudão. E depois? Depois fui para o Iémen. Aí foi mais complicado. Iémen, um país que está em guerra civil, não é? Sim, porque nessa altura, quando eu fui para o Iémen, os Houthis ainda só controlavam o norte do Iémen. E eu fui enviado exatamente para a zona dos Houthis para negociar com os Houthis a evacuação de uma série de doentes que estavam numa pequena zona em território Houthi e que não eram Houthis e que precisavam de ser evacuados, e eu fui para lá para negociar. E foi um choque... aí sim foi um choque. Não é uma tarefa médica, não é? Mas é que nós estávamos a negociar com contrapartidas médicas. Portanto, okay. Ou seja, eu ajudava-os no hospital deles, mas eles facilitavam a evacuação dos doentes. O problema ali era que não só, obviamente, a diferença cultural é enorme. O facto de todos aqueles com quem eu comunicava, nomeadamente aqueles que eram as autoridades úteis locais, todos eles mascavam cat, que é uma folha que é uma anfetamina, na verdade, e portanto tem efeitos, deixa-os de certa forma eufóricos. E portanto, nós negociávamos uma coisa de manhã e eles à tarde começavam a mascar o cat. E eu ao final do dia perguntava, então, mas amanhã está confirmado? Amanhã? Não, mas nós não falámos nada para amanhã. Oh, que loucura. Então foram semanas de desespero a tentar, e finalmente conseguimos a evacuação. E depois foi uma série de peripécias, porque depois os doentes foram evacuados para Sanaa, para a capital do Iémen, e quando chegaram ao hospital foram raptados. E os doentes desapareceram. Parece um filme trágico. É um filme. E depois, afinal, tinham sido levados para uma mesquita. E eu depois acabei por perceber onde é que era essa mesquita, fomos lá para ver os doentes. A mesquita, aquilo parecia um antro de terrorista, parecia uma cena de um filme, era só gente armada de Kalashnikov, mas desde os miúdos com 12, 13 anos até aquele adulto com barba e com um ar claramente não amigável, tudo armado.
a subir e descer escadas, e no meio daquilo uma enfermaria improvisada onde estavam 40, 50 doentes. E há um episódio que eu, aliás, conto no livro, que a certa altura fiquei ali sozinho, com uma série de gente a acusar o próprio comitê de ser responsável por uma série de coisas. Portanto, houve ali umas peripécias, mas pronto, felizmente correu tudo bem. Eu nunca tive Então, mas conta essas peripécias que estão no teu livro chamado Um Dia de Cada Vez. Um Dia de Cada Vez, exatamente. E o título é muito autoexplicativo. E essa no Iémen foi porque simplesmente lá está. Eu dou por mim no meio de uma enfermaria que tem 40, 50 doentes, todos feridos, que era uma coisa clandestina, gerido por uma facção, por uma facção religiosa e com gente armada em todo o lado. E a certa altura o médico que lá estava, que era o único médico que lá estava, vira-se para mim e diz: isto é tudo culpa vossa, o comitê não fez nada para impedir isto, vocês deviam ter impedido este massacre, deviam ter falado, deviam ter não sei o que mais. E à medida que ele vai falando daquilo, começam-me a rodear uma série de indivíduos com um ar pouco amigável. E eu percebi que aquilo, eu podia desaparecer ali, que ninguém dava por nada. Ajuda nessas alturas ter, por exemplo, o treino militar? Porque tu foste militar. Sim. Estiveste quantos anos na Marinha? Eu tive 6 anos na Marinha, adorei aquilo, e aliás recomendo vivamente a toda a gente que se queira candidatar à Marinha, passa publicidade. Foi uma grande escola. Não me ajudou nada ali, porque porque não era uma questão, quer dizer, aquilo de militar não tinha nada, isto era uma situação de sobrevivência já. Eu pensei, eu tenho que arranjar a escapatória. E a escapatória... mas podia suavizar o facto de estares ali presente. Não, o que tem, faça muitas armas, por exemplo. Nós temos treino, por exemplo, eu tive treino com o comitê, e depois mais tarde com a OMS também tive outro treino. Nós somos treinados. O que é que acontece, por exemplo, se formos raptados, e portanto há simulações de rapto, de quase pseudo-tortura, há uma série de cenários que nos fazem passar ao longo de uma semana e tal, para irmos percebendo o que é que temos que fazer e como é que temos que lidar com determinadas situações. E portanto havia ali uma série de coisas que eu já tinha na minha cabeça, que eu sei, bem, se me raptarem, eu tenho que imediatamente pedir para eles fazerem o telefonema. Eles têm que ligar aos meus chefes, porque a capacidade negocial não está do meu lado, vai estar do outro lado, e eles precisam de saber que eu fui raptado. Portanto, há uma série de pequenas coisinhas. Mas a questão é que a gente nem sequer chegou a esse ponto. Eles começaram-se a aproximar, começaram-se a encostar, e eu, de repente, reparo, por cima de alguns ombros, vejo que há um armário de medicamentos e de ligaduras e de coisas que eles estavam a usar, que estava quase vazio. E eu pensei, eu vou negociar consumíveis, coisas que eles precisem, ligaduras, não é? etc. E eu de repente ponho a mão no ombro do colega que estava à minha frente e que me estava a acusar de nós sermos responsáveis, e eu digo assim: olha, eu cheguei há 3 dias aqui a Sanaa, não faço ideia o que é que aconteceu antes, e portanto esta acusação eventualmente pode ser para o comitê, não é para mim, mas eu reparei que tu tens ali um armário vazio. Eu amanhã posso trazer medicamentos, posso trazer... podes trazer amanhã. Inteligente. Exatamente. Isso. Ele disse, podes trazer amanhã? Eu disse, não, amanhã... Aqui, fazemos já aqui um acordo, faz-me uma lista do que é que precisas, e comecei a tentar puxá-lo para a ideia do, vai lá escrever a lista, vai lá... Porque assim desviamos aqui as atenções. Exato, alivia um bocadinho. E ele rapidamente, e eu disse-lhe assim, então, mas vamos ali ver o que é que está ali no armário e tal. E saí desta de uma forma um bocado airosa, mas foi provavelmente das situações mais complicadas. De resto, bombardeamentos e coisas desse género, tive vários. Em Gaza, tive várias vezes em Gaza enquanto estava a ser bombardeada, e é assustador. Depois do 7 de outubro? Agora, ou seja, já nesta fase? Não. Em 2018, 2019. E é assustador, de facto. É assustador a gente ouvir aqueles momentos finais do míssil, e depois um estrondo que cabana o prédio inteiro. E depois o barulho dos drones sempre em cima, constante. Há ali um terror psicológico só pelo áudio.
Quer dizer, mesmo Ou sem seja, ver... a pessoa vive literalmente com uma espada de Damocles em cima, não é? Exatamente. E ouve-a. Não é preciso ver sequer, Sim. não é? Portanto, a pessoa está num quarto, Sente-a. está fechada, mas ouve os sons do terror. E isso é verdadeiramente traumatizante. Eu queria falar de Gaza na segunda parte, Sim, mas ok. não, mas vamos aproveitar já que trouxeste para aqui, para a primeira parte, a questão de Gaza. Deixa-me perguntar-te, há uma grande discussão sobre se há ou não aproveitamento, enfim, de ambas as partes, mais da parte palestiniana, dos hospitais, há ou não? O que eu Nelson, tu que estiveste lá e que viste, o que é que nos podes dizer? Aquilo que eu posso começar por dizer é que eu, quando discuto, aliás, seja Gaza, seja qualquer outro conflito, eu discuto no plano humanitário. E no plano humanitário não há bons nem maus, não há quem está certo nem quem está errado, há vidas humanas. Okay? E no plano humanitário há Portanto, também... incorporaste a 100% o espírito de isenção da Cruz Vermelha. Completamente. Não, e não há outra maneira. Okay. E não há outra maneira, porque de outra forma, eu tive situações sei lá, em Nagorno-Karabakh, por exemplo, entre a Arménia e o Azerbaijão, onde eu um dia estava do lado arménio, 2 dias depois estou do lado do Azerbaijão. Okay. Nós ou conseguimos ver as coisas num plano humanitário, portanto, não há certos, não há errados. Aliás, a maior parte pessoa é uma pessoa. Uma pessoa é uma pessoa, okay. E uma vida conta tanto à esquerda como à direita. O que é que isto acontece? Em Gaza. Em Gaza há direito internacional humanitário. Ou seja, os hospitais não são nunca um alvo. Não podem ser um alvo. Não podem. Isto é deitar por terra os princípios mais fundamentais do humanismo. E, portanto, com base nisso, eu diria... Mesmo que e eu, na verdade, nunca vi, e estive lá há muito tempo, mas ainda assim não é aceitável. Muito bem. Vamos ter muito para falar na segunda parte, Nelson Olim, mas para já abrimos o álbum de viagem. Nelson, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido, enfim, das tuas múltiplas missões médicas pelo mundo? Eu tento trazer pequenas coisas, porque assim, eu viajo leve, portanto não tenho malas grandes, eu tenho uma colega minha que viaja sempre com 2 malas grandes, uma delas é só de comida portuguesa. A sério, é impressionante. Mas eu viajo muito leve, portanto nunca tenho muito espaço para trazer, portanto tenho coisas pequeninas, tenho obviamente recordações de quase todos os sítios, tenho coisas lindas do Irão, tenho coisas lindas do Sudão do Sul, tenho coisas lindas do Iémen. Tenho umas ânforas, sim. Tenho 2 ânforas do período otomano que eu trouxe de Gaza, que têm para aí 500 anos cada uma. Que são de facto 2 peças lindíssimas. Compraste? Foram dadas? Foram compradas localmente a um preço perfeitamente irrisório, 10 euros cada uma. Portanto, sim. São essas 2 ânforas, não é? Sim. Muito bem. Estamos à conversa com o médico Nelson Olim. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo desta semana. Regressamos já a seguir. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o médico cirurgião, especialista em medicina humanitária e de catástrofe, Nelson Olim, que queria estudar genética. Isto é a ponte perfeita para a pergunta que eu tenho aqui preparada para ti, Nelson. Tu já viste tanta coisa. O ser humano é geneticamente bom ou mau? Eu diria que é o $1 million question. Eu digo uma coisa, em todas as situações onde eu tive, em todas as situações de conflito onde eu tive, quando eu me relacionei com as pessoas, com o povo, com aqueles que não têm absolutamente nada a ver, eles são intrinsecamente bons. E, portanto, eu diria que há uma esmagadora maioria da humanidade que é boa. E depois, há os que têm o poder, há os políticos, há os que têm a decisão de fazer a guerra e acho que é aí que a coisa degenera. Há muito ódio, não é? Mas quando nós vamos à base... Quando nós vamos à base, todos querem a mesma coisa, querem paz, querem poder criar a sua família,
querem ter o seu espaço, querem que os seus filhos cresçam, e acho que em todo o lado, em todo o lado onde eu tive, eu vi isso. E, portanto, eu acho que intrinsecamente somos bons, mas há umas quantas ovelhas negras, sim. Muitas, não é? Muitas, sim. Infelizmente. Sim. Olha, acabámos a primeira parte a falar da neutralidade que caracteriza uma pessoa que, como tu, ao serviço da Cruz Vermelha, que trabalha no terreno em missões humanitárias. Em algum momento te confrontaste com a necessidade ou a possibilidade de decidir vou salvar esta pessoa ou vou salvar aquela, sendo de fações rivais, por exemplo? Não, de fações, vamos ver, fações rivais... Porque decidir entre um e outro, isso deve ter acontecido muitas vezes. Sim, o decidir entre um e outro é o dia-a-dia. É o dia-a-dia do médico. Na verdade, aliás, eu tenho uma situação no Congo que chegou pai, mãe e filho. Aos três ao mesmo tempo, os três baleados no abdômen, e claramente tive que escolher ali uma ordem que depois, na verdade, não correu bem, porque no dia seguinte todos tinham falecido. Isto porque, quer dizer, eu não tinha sangue no hospital, não tinha grandes recursos, e até hoje pergunto-me se a ordem que eu escolhi, se tivesse sido outra, se pelo menos um deles teria... Sabe? Portanto, o escolher entre vários é habitual. Escolher entre fações diferentes... nunca, acho que a única situação que eu tive mais perto disso, mas a decisão nem sequer era minha, foi em Israel, na altura em que eu estava a fazer a minha formação em Israel, onde durante a segunda intifada, isto foi em 2002, em que estou num hospital central em Israel, no norte, em Haifa, e há um atentado terrorista, e chega, juntamente com uma das vítimas, chega o atacante, portanto, o indivíduo que fez o ataque. E eles chegam lado a lado. Chegam lado a lado em duas ambulâncias e entram os dois na sala de emergência, e os dois precisavam de ir para o bloco operatório e era preciso tomar uma decisão quem é que ia primeiro. O que é que decidiste? A decisão não é... lá está, a decisão não foi minha, eu não estava em condições de decidir, mas clinicamente o atacante era o que precisava de ir primeiro. E na verdade foi essa a decisão. Foi ele que foi primeiro. E eu acho muito interessante... Porque, e tu sabias que ele era atacante? E nós sabíamos, toda a gente sabia. Mas do ponto de vista ético, há aqui uma decisão muito interessante, e há muitos colegas que falam sobre isto, sobre o facto de nós, enquanto médicos, não somos juízes. Não nos cabe a nós, claramente, mesmo sabendo que aconteceu isto, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é, clinicamente, quem é que precisa, quem é que vai beneficiar mais, neste momento, quem é que vai primeiro. Obviamente que isto depois... é difícil de explicar à população em determinadas circunstâncias. Por exemplo, em Israel, claramente era um sítio onde era difícil de explicar. Portanto, já estiveste em imensos países, Indonésia, Camboja, Ucrânia, Honduras, enfim, Afeganistão, Bangladesh, Iémen. Qual foi o país onde sentiste maior frustração? Chegar ao final da missão e dizer, bolas, passei aqui umas semanas da minha vida e não acrescentei nada a ninguém. Foi no Sudão. Eu no Sudão do Sul, aliás, foi onde eu tive a minha primeira crise humanitária pessoal, que foi de facto no fim da missão. Houve um evento extraordinário nesta minha missão do Sudão. Não foi a primeira, foi para a minha terceira missão no Sudão, que estamos a trabalhar num hospital... Já agora deixa-me abrir aqui um parênteses. Quanto tempo dura uma missão em média? Depende muito. As missões que fazia com a Cruz Vermelha, regra geral, duravam entre 2 semanas e 2 meses. Dependendo do tipo de missão, dependendo qual era o objetivo, às vezes ia só para substituir alguém durante uns dias, às vezes ia para fazer a missão inteira, portanto elas variam. Deduzo que haja esse cuidado por parte do comitê de preservar também um pouco as pessoas, ou seja, não as manter no local muitos meses. Se bem que aquilo dá a volta à nossa cabeça. Dá, e eu tive duas fases na minha vida onde tive claramente duas crises identitárias. Uma foi após uma missão no Sudão, onde houve um dia que nós recebemos 200 baleados no mesmo dia. Eu era o único cirurgião, consegui operar 3 ou 4 dos 200
e a certa altura chega ao final do dia, pôr do sol, e eles dizem: vocês agora têm que ir para casa, a equipa médica, por questões de segurança não podem ficar no hospital. E nós sabíamos que o sair dali significava a morte de uma série daqueles indivíduos. E saímos e fomos... Morte por falta de acompanhamento médico. Falta de acompanhamento médico. Saímos. A equipa saiu a chorar. Nós fomos literalmente, íamos no jeep a sair do hospital, todos com lágrima no olho, a dizer como é que é possível deixarmos esta gente para trás, mas nós sabíamos que se não os deixássemos era o fim da nossa missão. E eu no fim dessa missão eu pensei, ninguém se interessa por esta gente. Eu pensei, ninguém se interessa. É aquilo que eu estou aqui a fazer. Salvar mais um, salvar menos um, salvar mais 100 ou menos 100, ninguém se interessa. O mundo não quer saber. E tive uma verdadeira crise identitária e depois acabei por falar com um mentor uns meses mais tarde, em Geneve, um indivíduo famosíssimo na área da cirurgia de guerra, a quem eu lhe pus esta questão e eu dizia-lhe, mas isto, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Isto é uma gota no oceano. E ele virou uma conversa ao contrário e ele disse, não, isto não é uma gota no oceano. Tu és uma luz, tu és uma vela num quarto muito escuro. E esta analogia... É uma bela imagem. E esta analogia, de repente... Uma vela que ilumina o quarto exatamente, todo, não é? ou pelo menos um bocadinho, mas quer dizer, eu achei isso delicioso e de certa forma fez-me novamente voltar para o terreno, até que depois, uns anos mais tarde, tive uma missão no Congo durante um mês, onde eu fui levado à exaustão e ao fim dessa missão eu decidi que ia fazer uma pausa na parte da cirurgia de guerra. Disse, eu não aguento mais, eu preciso de parar. Eu operei, em um mês operei 210 baleados, catanados, etc. Uou. Eu fiz todas as técnicas cirúrgicas que eu conhecia de urgência, operei cabeça, tronco, membros, coração, fiz cesarianas, fiz tudo. E estava tão cansado do ponto de vista psicológico que decidi que era preciso parar. Achei que ia parar por um ano e durante esse ano comecei a trabalhar com a OMS. A verdade é que já passaram 6 anos com a OMS e pronto, não sei onde é que isto vai parar, mas pronto. Olha, diz-me uma coisa, é possível rir no meio dessas tragédias todas? É possível, sim, é possível. É possível e devemos. Eu acho que a saúde mental é tão importante nestas coisas. Mas há disposição para isso? Porque ser fundamental não é? Isso é dos livros. Agora, assim, a pessoa tem essa disposição. Nós vivemos... Eu tive uma crise parecida ao fim de muitos anos de INEM. Eu tive uma crise parecida quando eu, a certa altura, perguntava: será que é normal alguém escolher por profissão todos os dias conviver com gente que está a sofrer ou a morrer ou já morto? Isto não é... Quer dizer, e escolher isto voluntariamente, não é? Sim. Ninguém... Isso é quase fazer de Deus, não é? Eu diria, isto é quase patológico. Sim. Mas a única maneira de nós termos de lidar com isso é, de facto, conseguir encontrar também espaço para a beleza, para a felicidade, para outras coisas que nos façam rir também, porque senão é uma vida desgraçada, não é? Quer dizer, E consegues rir, deduz que entre a equipa haja risos e gargalhadas, não é? Sim. Mas com as pessoas que ali estão. Eu acho que nós todos temos essa necessidade de, ao final do dia, quando saímos do hospital ou quando desligar um bocado e fazer outras coisas. Lá está, eu tenho essa minha colega que ia para a cozinha e cozinhava e fazia pratos e coisas diferentes e há que encontrar um escape, claramente, porque senão nós somos levados... Isto é uma avalanche. Estas tragédias, sejam elas por conflito, sejam elas por terremoto, portanto, sejam elas conflitos, sejam elas situações humanitárias, quais forem... Isto é quase uma avalanche de miséria. Isto é uma avalanche de miséria. E nós ou somos levados por esta avalanche de miséria e acabamos nós também miseráveis, ou tentamos ficar à tona, porque também se não tivermos à tona não conseguimos ajudar ninguém. Portanto, sim, eu acho que vamos encontrando estratégias, a pouco e pouco. E qual é a tua estratégia? Qual é o teu escape no meio disso tudo? O meu não escape, cozinhas, não é? Não, eu cozinho. Cozinhas? Eu cozinho, eu pinto,
Eu escrevi o livro Sim. também como um pouco como forma de catarse. O tal um dia de cada vez. Eu gosto de estar na natureza, gosto, aliás, voltei este fim de semana da Ilha do Pico e vim... Foste lá acima? Não fui lá acima, mas fiquei ali maravilhado só com a energia do lugar e da paisagem. Portanto, os meus escapes são este tipo de coisas. E é bom. Olha, dá para, não direi aproveitar, mas dá para sair das missões e conhecer um pouco os países... Ou não? Não há muita margem. Eu vou, lá ver, por exemplo, eu visitei a cidade velha de Sanaa, no Iémen, que é uma das cidades mais antigas do mundo. A civilização está lá há mais de 5.000 anos naquela cidade. É uma cidade lindíssima, feita com prédios de 3, 4 andares, mas feitos em argila e decorados com pedrinhas. Uau. Portanto, é uma coisa... Quem nos estiver ao vivo, vá ao Google e escreva Sanaa, Iémen. A cidade é linda, 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 linda. E lá está. Eu pensei, bem, isto é um sítio giríssimo para visitar. Não consigo. Tive algumas reuniões lá dentro e, portanto, Sim. quando entrava na cidade, via, maravilhava, abria os olhos e tal. Hei de cá vir. Mas na maior parte dos sítios é muito difícil. Por exemplo, em Nagorno-Karabakh, lá está, entre a Arménia e o Azerbaijão, há um mosteiro no alto de uma montanha onde nós conseguimos ouvir o silêncio. As paredes são tão espessas e o sítio é tão isolado que se nós estivermos sentados dentro do mosteiro, eu consigo ouvir o sangue a passar nos meus ouvidos. Uau. É uma sensação, é uma coisa divinal. Aquela pulsação que nós sentimos quando dormimos em cima do braço, mas não é? Exatamente, mas conseguimos estar ali. O silêncio é de tal forma profundo que chega a ser desconcertante. Uau! Não é? Passaste por essa experiência? Lá está, exatamente. Sim. Ou seja, entre vamos aqui visitar este campo de deslocados e não sei o quê, mas olha, há ali um mosteiro em cima, se quiseres podemos fazer um desvio. Disse, bora! E, portanto, eu fui vendo as coisas assim. Sim. Aos bocadinhos. Não é? Claramente não é como um turista, mas consegui ver muita coisa. Assim. Olha, qual foi a tua missão mais difícil até hoje? Todas elas têm o seu grau de complicação. Eu acho que aquela que teve mais peripécias e que hoje, olhando para trás, a gente até dá vontade de rir, foi a minha primeira missão de todas, que foi na sequência do tsunami na Indonésia, em 2004, em que foi uma aventura o chegar lá. Portanto, nós saímos daqui de Portugal com uma equipa de 9 pessoas, 50 toneladas entre hospital de campanha e mantimentos e coisas que levávamos para dar. A aventura em si de vamos a meio do voo, aconteceu-me tanta coisa. O voo era daqui para Karachi, no Paquistão, e depois de Karachi para a Indonésia. Eu, quando cheguei a Karachi, o avião parou só para reabastecer. Um avião civil. É um avião civil fretado. A cair aos bocados, aquilo visto por dentro parecia, estava todo descascado, a gente via os fios todos a passar, era assim uma coisa horrível. Os bancos não tinham, não havia bancos para toda a gente. Era um avião levezinho. Era uma coisa indescritível. E depois de Karachi para a Indonésia, íamos em pleno voo e fomos informados que houve um avião que chocou com uma vaca na pista onde nós íamos aterrar e que partiu o trem de aterragem e que, portanto, tínhamos que ser desviados 500 km mais para sul. Fomos parar 500 km mais a sul. Quando chegámos lá, eles disseram, agora vocês têm que descarregar o avião, porque o avião estava fretado por um X número de tempo, de horas. Portanto, descarregámos o avião foi-se embora e nós ficámos a 500 km do sítio para onde íamos, com 50 toneladas de coisas na pista, sem saber o que fazer. Foram tantas as peripécias dessa viagem que nós praticamente conseguimos montar o hospital ao 6º dia. Mas eu diria, e depois foi uma missão que correu lindamente, mas eu diria que do ponto de vista de peripécias é daquelas mais
Revela muito amadorismo também, atenção, revela muito amadorismo da nossa parte, Sim. porque temos pouca experiência, hoje em dia menos, hoje em dia as coisas estão muito mais profissionalizadas. Tu já falaste da Indonésia, essa missão Sim. foi na Indonésia em 2004, Sim. durante o tsunami, enfim, que arrasou muitas ilhas da Indonésia, também da Tailândia. O que eu te pergunto é, já tiveste a oportunidade de ir lá depois da reconstrução? Não, por acaso tenho muita curiosidade. E mesmo porque eu fiz muitas fotografias na altura, nessa altura a fotografia era uma coisa que me interessava muito também, ainda hoje, mas fiz muitas fotografias e por acaso tenho muita curiosidade de perceber o que é que terá acontecido agora 20 anos depois, não é? Como é que estarão aquelas pessoas, aquelas crianças que eu vi na altura. Tenho muita curiosidade em saber, principalmente porque nós estivemos numa aldeiazinha em Sumatra, chamada Pangorraia, e eu pergunto-me hoje, de facto, o que é que será feito dessa gente? Será que eles cresceram bem? Será que reconstruíram a sua vida? Tenho muita curiosidade, mas é muito longe. Não é um sítio que a gente vá assim facilmente, não é? Muito bem, estamos à conversa com o médico Nelson Olim. Nelson, estamos já na reta final do nosso programa, vamos fazer check-out. Vamos lá. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre, que não falha. Na minha mala vai sempre uma lanterna, um transformador daqueles de adaptador de corrente para as tomadas diferentes dos vários países. Vai lá sempre e vai o meu computador. Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Não, esta da Indonésia, claramente. Sim. Quanto tempo estiveste na Indonésia depois do Nós tsunami? Tivemos 1 mês e meio, praticamente. 1 mês e meio. Tivemos 1 mês e meio. As pessoas perguntam, mas porquê é que eles só tiveram 1 mês e meio? Tem a ver com o estatuto do médico de emergência, não é? Não, tivemos 1 mês e meio porque, entretanto, fomos rendidos depois para uma outra equipa portuguesa que foi, que ficou mais outro mês e pouco. Sim. O carimbo de passaporte, ou o visto mais difícil de obter até hoje? O mais difícil... Eu tenho 2, não é 1, são 2. Eu tenho 2 em páginas opostas da mesma página do passaporte, que ninguém acredita que elas estão lá. Uma é de Israel e outra é do Irão. Na mesma folha. Na mesma folha. Alguém não fez bem o seu trabalho, porque habitualmente não se carimba assim, não é? Exatamente, nunca se carimba assim e estas estão lá e portanto tenho a prova, sim. Aliás, acho que até há o hábito de carimbar umas folhas à frente, não é? Aliás, nem é possível, porque eu com o carimbo do Irão, eu nunca teria um carimbo de israelita no mesmo... Eles nunca, nem sequer me colocariam, mas alguém colocou e portanto é uma peça de museu. Esse carimbo posto porque foste para o país na qualidade de médico ou sim. Portanto, em trabalho. Sempre. A recordação de viagem mais cara? Eu não tenho recordações caras exatamente por essa questão, do ponto de vista de objetos, porque lá está, eu viajo leve, não tenho espaço para levar coisas. Eu vi tapetes no Irão que eu, se pudesse, trazia todos, não é? Vi peças de artesanato e de coisas que eles têm pintadas à mão. Sim. No Afeganistão que eu... se pudesse, trazia tudo. Portanto, eu não tenho peças caras, só tenho recordaçõezinhas. Assim, a refeição mais estranha que comeste, qual foi? Estranho, não no sentido do conteúdo, mas da forma. Vamos lá, conta. No Iraque há a tradição de comer... Eles têm um prato que é uma espécie de um arroz de frango, assim, ok? Mas o frango vem inteiro, basicamente. Vem assado, mas vem inteiro em cima do arroz. E come-se com a mão. Come-se com as mãos. E estávamos um grupo de pessoas à volta, estávamos 2 ou 3 europeus e o resto eram todos iraquianos. E eu, tranquilamente, com um bocadinho de pão, ia apanhando assim uns bocadinhos do frango para tentar não mexer no frango todo, não é? Porque estava assim a tentar desfazê-lo aos bocadinhos. E há um senhor que chega, professor da coisa, mãos nuas, e descasca ali, desmembra o frango ali assim, coisa, aos bocadinhos, e diz, agora coma. E a gente fica assim a olhar, isso não é muito higiênico. Pois. Não. E tu pensaste, eu estou aqui cheio de etiqueta e este tipo... Não, exatamente, é mesmo assim, vá, agora metem a mão. Sim. Estranho. Há uma série de sítios... Mas comeste sim, há uma série de sítios onde se come com a mão, por exemplo, na Etiópia come-se com a mão. Sim. E é estranho para nós ocidentais, porque... É verdade. Aquilo não faz muito sentido, mas sim. Muito bem. Gostava de viajar com?
Olha, eu gostava de viajar. Isso é uma pergunta muito gira, porque eu gosto muito, obviamente, gosto muito de viajar com a minha mulher, gosto muito de viajar com as minhas filhas, gosto muito de viajar com. Mas essencialmente eu gosto de viajar com pessoas com quem eu possa partilhar aquilo que eu estou a ver. E é uma das coisas mais frustrantes que eu tenho nas minhas histórias, é que eu dei muitas vezes por mim a viajar sozinho, em trabalho, obviamente, a ver coisas lindíssimas. E não ter ninguém ao lado para partilhar. É como se a experiência se esvaziasse ali, não é? Ou seja, aquilo não tem... Sei lá, eu tive há uma mesquita lindíssima em Oman, que é uma coisa do outro mundo, e há, sei lá... E apetecia ter ali alguém para partilhar isso. Há sítios lindíssimos e coisas que de facto que são completamente diferentes da nossa cultura e que nós não estamos habituados. Em cima, em sítios de acesso muito difícil, não é? Onde não se vai lá facilmente, e eu penso assim, era tão giro poder partilhar isto com alguém, mas o facto de estarmos sozinhos é como se a experiência morresse ali connosco, porque mais ninguém viu, não é? Portanto, sim, eu gostava de levar pessoas que pudessem partilhar, sim. Muito bem. Nelson, chegamos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana? A música é a música de um artista israelita, o Asaf Avidan, que é uma mistura, eu diria que é uma mistura de Leonard Cohen com... o Ian Tiersen? O Ian Tiersen, exatamente. Portanto, isto é uma mistura de Ian Tiersen com Leonard Cohen e sai uma coisa lindíssima, acho que vale a pena. O Love It or Leave It tem muito a ver com que eu acho com este trabalho de isto, de facto, ou se gosta ou não se faz. Muito bem. Nelson, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Asaf Avidan, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana com o Love It or Leave It. Já sabem, estamos de regresso de hoje 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves from the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it or leave it.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.